vídeo nós vamos falar sobre uma outra pergunta que também é comum entre as crianças. A pergunta é: qual é a diferença entre meninas e meninos? Existem várias manifestações dessa curiosidade. Pode ter a ver com o corpo, as diferenças no corpo, pode ter a ver com olhar para uma pessoa adulta e ver também diferenças no corpo das crianças meninos, dos adultos homens, das crianças meninas, das adultas mulheres. Pode ter, e muitas vezes tem, mais do que querer saber as diferenças do corpo, as diferenças em algumas regrinhas, em algumas divisões cotidianas que as crianças não entendem. Por que tem uma fila que é de menino, uma fila que é de menina? Por que o uniforme escolar tem uniformes escolares que os meninos vestem bermudinha e as meninas vestem sainha? Ou então, por que as meninas sentam de um lado na hora de lanchar, os meninos sentam de um outro? Por que tem uma caixinha de brinquedo e nessa caixinha de brinquedo tem bola, tem carrinho, tem heróizinho para os meninos e na das meninas tem boneca, tem panelinha, tem batonzinho, né? Como assim? Qual que é a diferença? Por que eu não posso brincar com o carrinho também? Por que eu não posso brincar com a boneca também? O que eu não posso? O que eu posso? Quais são as diferenças, né? Ou observando as pessoas adultas. Por que a minha mãe que faz bastante isso e não meu pai? Por que é a minha tia que faz bastante isso e não meu avô? E aí vão se observando e fazendo perguntas. Pensando primeiro na questão do corpo, né, da diferença entre meninas e meninos. Às vezes, dando uma resposta meio rápida, a gente fala assim: os meninos têm pênis e as meninas não. As meninas têm pipi, os meninos têm pipi e as meninas não. E a criança fica assim, né? O menino é explicado pelo que tem e a menina pelo que não tem. E as meninas? As meninas têm a vulva, têm a vagina. A gente ir falando do corpo, não pelo que a criança não tem, mas falando das diferenças do corpo, falando que quando são adultos tem diferenças também, que geralmente os homens vão ter barba, geralmente as mulheres vão ter seio, tem algo que acontece com as mulheres que é a menstruação e assim por diante, e explicando as diferenças corporais. Às vezes a gente dá uma resposta muito falando assim: os homens têm pênis, as mulheres não, e a gente acaba não abrangendo a amplitude dessa pergunta. Então, nesse vídeo a gente vai ver alguns materiais que eu considero que são legais para a gente pensar a amplitude desta pergunta. Um livro que eu gosto muito é do Marcos Ribeiro. O Marcos Ribeiro tem vários livrinhos interessantes. Foi até difícil escolher para a nossa aula. Quem quiser pesquisar sobre ele tem vários livrinhos interessantes para crianças, numa linguagem gostosa e acessível para crianças de diferentes idades. E neste livro do Marcos Ribeiro, com ilustrações da Bia Salgueiro, o título do livro é Menino Brinca de Boneca? E aí ele vai contando sobre as diferenças de meninos e meninas numa perspectiva de valorizar as muitas possibilidades. Que essa divisão entre menino e menina não seja para restringir, para impedir, para fazer quadradinhos, só meninos podem ou só meninas podem. E a gente ir conversando sobre isso com as crianças, sobre a importância da igualdade, sobre a importância da valorização das diferenças. Então, no livrinho é trazida uma situação assim: larga essa boneca, menino! Homem não brinca de boneca, né? Levou uma bronca dizendo que menino não brinca de boneca, que homem não brinca de boneca. E aí? Senta direito, fecha as pernas, menina, você já tá ficando uma mocinha. Então tem um jeito de sentar que é de menina.
Olha como o livrinho vai ajudando a gente a conversar com as crianças sobre situações cotidianas. Aí, quando o menino é mais obediente, dizem logo que ele é bobão, mais sensível, mulherzinha, mulherzinha. E aqui os colegas dizendo mulherzinha, mulherzinha. Então o livro também traz a possibilidade da gente discutir situações cotidianas, de provocações, de ofensas, insultos, e mostrar como isso, além de trazer sofrimento, também não é verdade, né? Que os meninos podem sim expressar suas emoções. E a menina, quando é mais valente, essa menina parece um menino, mais desinibida. Que menina saliente! Aí as colegas, lá vai ela jogar bola com os meninos. Ah, essa garota é estranha. Então o livrinho traz essas situações para que a gente possa conversar com a criança de que estranho é a gente querer dizer o que uma criança pode ou não pode gostar, pode ou não pode brincar em relação a ser menino ou menina, que tanto meninos quanto meninas têm sentimentos, tanto meninos quanto meninas gostam de brincar de várias coisas, né? Cada criança vai ter suas preferências, as atividades que gosta mais, os brinquedos que gosta mais, e isso não tem a ver com ser menino, com ser menina. O Marcos Ribeiro, no livrinho, ele traz também a questão do corpo. Ah, mas homens e mulheres são diferentes. Aí tá lá uma criança, um garoto criança de cueca e a imagem do corpo do homem adulto. Claro, mas não é porque o homem tem pelos, pênis, músculos mais fortes e fala grosso que deve ter privilégios ou vantagens sobre a mulher. Então vamos conversar das diferenças do corpo, mas isso não significa nem privilégio, nem vantagem. Da mesma forma, o fato de a mulher ter um corpo mais delicado, ter vulva, menstruar, engravidar e amamentar, não significa que ela tenha que limitar suas atividades ou se comportar de uma forma diferente. Então, com o livrinho, abre um espaço para a gente explicar do corpo, explicar da menstruação, da possibilidade de gravidez, de amamentação. É bem interessante que a gente fala das diferenças biológicas, mas traz que isso não significa desvantagem, desigualdade, e sim características, né, que a gente pode conversar sobre elas. Essas coisas aprendemos quando somos ainda muito pequenos. É a maneira como vamos sendo criados, com uma porção de regrinhas. E nem sempre estamos satisfeitos com elas, não é mesmo? Então o livro ele incentiva que a gente perceba essas regrinhas cotidianas, pense sobre elas, converse sobre elas. Olha só, mudou tudo. O que é que tem de errado nisso? Cada um deve brincar do que gosta, do que se sente bem. Não é por ser menino ou por ser menina, mas brincar do que gosta, do que se sente bem. Temos que pensar que as coisas podem ser diferentes e muitas vezes dependem e muito de nós mesmos. O importante é não pararmos de lutar nunca, acreditando no que a gente é capaz de ser ou fazer. Seja usando brinco ou não, sendo fraco ou mais corajoso, subindo em árvore ou preferindo boneca. É preciso que nós não nos esqueçamos que não somos nem melhores, nem piores que ninguém, apenas diferentes. Cada um a seu modo, e na vida há lugar para todos. Aí aqui estão as crianças dizendo: nós aqui do livro resolvemos fazer um clube e está ficando legal. Vire a página para ver. E aí ela diz assim: tá dando certo. Olha que legal. E aqui é o clube vem quem quer, né? As pessoas podem brincar do que elas quiserem, elas podem fazer o que elas gostam, elas podem se expressar do jeitinho delas, é um clube democrático. E com isso o livro do Marcos Ribeiro vai trazendo a questão da igualdade, da importância da igualdade e da valorização das diferenças. Outro livrinho muito legal, gente, foi difícil escolher.
é esse aqui dos nossos corpos, que são todos diferentes, e mostrando como existem pessoas com diferentes tons de pele, diferentes cabelos, diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes características corporais. E este aqui também, Ninguém Igual a Ninguém, o lúdico no conhecimento do ser, que também trabalha bastante os sentimentos. Então eu sugiro para vocês, para falar das diferenças, esses dois livros. E para continuar no tema das diferenças entre meninos e meninas, tem toda uma coleção dessa autora, Thierry Lenain, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é uma coleção dessa personagem que é uma fofurinha que chama Ceci. Esse é um exemplo, vou contar para vocês desse exemplo, mas quem gostar e quiser ver os livrinhos, tem toda uma coleção da Ceci, ok? E a pergunta deste tema é: Ceci tem pipi? E aí, Ceci tem pipi? O que acontece? É a história do Max. E o Max, ele pensava que a diferença entre meninos e meninas era muito simples. Era tipo, com pipi, sem pipi. Quem tem pipi pode fazer algumas coisas, pode brincar de algumas coisas. E tem um jeito mais assim, agitado, animado e ativo de ser. E quem é sem pipi não pode, não faz, não é. E aí, vou ler aqui junto com vocês. Antes, pro Max, tudo era muito simples. Primeira coisa, havia o pessoal com pipi. Segunda coisa, havia o pessoal sem pipi. Terceira coisa, o pessoal com pipi era mais forte do que o pessoal sem pipi. Lógico, eles tinham pipi, não é mesmo? Então olha só, o pipi explica tudo. O pipi explica o que a pessoa sabe fazer, o pipi explica o que a pessoa pode fazer, o pipi explica o que a pessoa gosta de fazer, o pipi explica quem a pessoa é, né? Afinal de contas, tem um pipi, né? E era assim que o Max pensava. Até que o Max conheceu a Ceci, né? Antes de conhecer a Ceci, olha só como ele pensava: pessoal com pipi, pessoal sem pipi. Ou seja, Max estava muito feliz por ser um cara com pipi. E azar das meninas. Afinal, não era culpa dele se as meninas não tinham uma certa coisa. Ai, as meninas lá sem pipi. Então as meninas não podem brincar de bola, as meninas não podem brincar no parque, as meninas não podem vestir bermuda, as meninas não podem vestir boné, as meninas não podem correr rápido, as meninas não podem. Elas são sem pipi, até que o Max conhece a Ceci. Vamos aqui ler essa partezinha. Tudo isso foi antes, porque um dia na escola, Ceci vai para a turma de Max. Esta é a Ceci, diz a professora. No começo, Max não liga para Ceci. É uma sem pipi, ela que vai brincar de boneca ou desenhar florzinhas fofinhas. E aí a Ceci surpreende, porque a Ceci adora correr. E a Ceci corre super rápido. E a Ceci adora brincar de tudo. Não tá nem aí se é brincadeira de menina, se é de menino. A Ceci adora uma bola. A Ceci adora jogar. A Ceci adora. A Ceci, ela é, nossa, muito divertida. E o Max fica assim: como assim? Até que ele descobre, né? E o livrinho vai contando de uma maneira muito bonitinha, muito interessante, que tanto as meninas quanto os meninos, não é o pipi que faz alguém gostar de brincar, faz alguém ter um jeito, faz alguém poder ou não poder fazer algo. Porque as pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes, têm jeito de ser diferentes, e que é muito legal e muito interessante quando todo mundo pode brincar junto e brincar do que gosta e fazer o que gosta e assim por diante. É um outro livrinho bem legal de valorização das diferenças. Um último livrinho para falar das questões de gênero é este aqui, Chutando Pedrinhas, da Organização Pro Mundo, que é um pai conversando com uma filha, né? E é uma filha que eles estão lá caminhando, e essa filha adora correr, adora brincar, ela é bastante ativa. E aí
ela faz algumas perguntas e fala assim, não concordo com essas respostas que o meu pai está me dando. E é legal para a gente falar dessas questões do que as meninas e os meninos aprendem diferente, considerando também as relações familiares, considerando que a gente pode conversar nas nossas famílias, né? Aqui está o diálogo. Tomei coragem. Pai, por que eu não posso jogar futebol? Pode, se for comigo no quintal. A rua é lugar de menino, que não se mistura com menina. Ele respondeu entre dentes. Quem que inventou isso? Ai, ninguém inventou, é assim e pronto. Por quê? Ainda não estava conformada com a resposta. Não tem porquê. Por que não? Ai, os adultos às vezes têm umas respostas sem graças. Por que não era a resposta? Tinha que ter um motivo. E um motivo dos bons para eu não fazer uma coisa que eu gostava tanto. A vida era mesmo muito injusta, pensei. E continuei acompanhando os passos largos do pai. Então ela pergunta se pode jogar. O pai dá uma resposta de que é assim, por que não? A rua é lugar de menino. E ela fala, não gostei dessa resposta. E ela questiona, será que é assim mesmo? Será que precisa ser assim? E eles continuam conversando. Ao chegar em casa, antes dele sair para o trabalho, indaguei. Pai, se eu não for o que você quiser que eu seja, você vai deixar de gostar de mim? Aquela história de que eu não podia jogar bola ou escolher se casava ou não ficou martelando na minha cabeça. Filha, eu te amo e vou te amar do jeito que for. Então por que todas essas regras que eu tenho que seguir, se eu nem sei o que eu quero da vida? Bem, é para você não sofrer. As pessoas que estão em volta esperam muita coisa da gente. Se a gente não fizer do jeito que o mundo acha certo, acaba excluído de um monte de coisa. Deixa eu ver se eu entendi. Preciso apagar os meus sonhos para fazer aquilo que eu nem sei se eu quero? Aí o pai diz, às vezes é preciso fazer o que não quer para que gostem da gente. Ué, pai, você não disse que ia me amar de qualquer jeito? Eu sou seu pai. Tá bom, essa conversa tá ficando difícil. Na verdade, isso tudo é bobagem. Ai, gente grande gosta de arrumar motivo para complicar as coisas, né? O importante mesmo é a gente não fazer mal a ninguém. Então não tem problema eu fazer o que eu gosto. E é um livrinho que vai mostrando esse diálogo entre pai e filha sobre como algumas das regras que parece que tem que ser assim, é assim que é, não tem outro jeito, elas podem sim ser pensadas, ser conversadas e podem ser diferentes, né? Aqui está a imagem do livrinho que eles se abraçam. Gosto bastante deste livrinho também, que chama Chutando Pedrinhas. Então, nesse vídeo a gente viu alguns exemplos de como conversar das diferenças, valorizando as diferenças. Se a gente voltar nas situações que nós conversamos na aula passada, como é importante que a gente possa conversar das crianças, da valorização das diferenças, né? Isso é um passo fundamental para a gente evitar que se reproduzam preconceitos, discriminações, situações de exclusão, quando as crianças passam a se sentir envergonhadas, inibidas e mal com elas mesmas em decorrências desses preconceitos, discriminações e exclusões. Então, o diálogo com a criança e a valorização das diferenças é muito, muito, muito bem-vindo, ok?